Dizem que aniversários são marcos do tempo que passou. Para mim, meu aniversário de 75 anos foi um marco do tempo que perdi esperando. Esperando por uma ligação que não fosse apressada, por uma visita que não fosse por obrigação, por um pouco da atenção da minha única filha, que parecia ter se esquecido de que o tempo, para mim, já não era mais um oceano, mas uma pequena lagoa. E no silêncio daquele dia, no meio de uma sala vazia, diante de um bolo que eu mesma comprei, eu decidi que a minha espera havia, finalmente, acabado. E que a minha lagoa, por menor que fosse, ainda era profunda o suficiente para uma última e grandiosa travessia. Meu nome é Irene, e por mais de 50 anos, minha vida foi um dueto com Fernando, meu marido. Ele era um homem com o coração em Portugal e os pés no Brasil. Filho de imigrantes, ele carregava uma saudade de uma terra que mal conhecia, mas que pintava para mim com as cores mais vivas. Nosso grande sonho, o projeto que adubamos com cada centavo economizado, era nos aposentarmos e comprarmos uma pequena quinta no Alentejo. Ele sonhava com as oliveiras, eu, com as buganvílias colorindo um muro branco. Passamos a vida inteira planejando essa volta às raízes. Mas a vida, com sua ironia implacável, deu a Fernando uma passagem só de ida para um lugar muito mais distante do que Portugal. Ele se foi há 10 anos, levado por um coração que trabalhou demais, e me deixou com um apartamento quitado, uma poupança considerável destinada ao nosso sonho, e uma filha, Clara, que rapidamente se tornou o novo centro da minha existência. Clara era, e é, o meu orgulho. Uma advogada brilhante, casada com Paulo, um engenheiro igualmente bem-sucedido. Quando Fernando morreu, Clara estava grávida do meu único neto, Tiago. E o meu sonho de oliveiras e buganvílias foi guardado na gaveta. Não posso ir agora, Fernando, eu sussurrava para o retrato dele na minha estante. A Clara precisa de mim. E ela precisava. Ou, ao menos, eu a fiz acreditar que sim. Mudei minha vida para orbitar a dela. Tornei-me a avó em tempo integral, a babá gratuita, a cozinheira dos almoços de domingo, a motorista das emergências. Usei o dinheiro que era para a nossa quinta em Portugal para pagar a escola bilíngue do meu neto, para ajudar na troca do carro deles por um modelo maior e mais seguro, para financiar as férias anuais deles para resorts no Nordeste. Eu não me importava. Vê-los felizes, confortáveis, seguros. Essa se tornou a minha nova paisagem. O meu novo Alentejo. O problema é que a ajuda constante, quando não é acompanhada de uma gratidão constante, começa a ser vista como obrigação. E a minha presença, antes celebrada, tornou-se parte da mobília. Uma mobília útil, mas que já não se nota mais. A frase que passou a definir a minha relação com a minha filha era: "Mãe, estou muito ocupada. Mãe, podemos marcar aquele almoço para outra semana? Estou atoladíssima no trabalho. Mãe, não vou poder passar aí hoje. O Tiago tem um campeonato e depois tenho um jantar com os clientes do Paulo. A vida está uma loucura. Mãe, a senhora pode buscar o Tiago na escola para mim? Eu tenho uma reunião que vai até tarde. Te amo. Beijo, depois te ligo." Ela nunca ligava de volta. Eu entendia. A vida dela era de fato corrida. Mas o que me doía era a percepção de que, na sua lista de prioridades, eu havia deslizado para o final da página, para a seção de coisas a fazer quando sobrar tempo. E o tempo, para a minha filha, nunca sobrava. No ano passado, passei o Natal sozinha. Eles decidiram, de última hora, aceitar o convite de uns amigos para ir para uma casa de praia em Angra. "Vai ser ótimo para o Tiago, mãe. E a senhora entende, né? A gente precisa fazer networking." Eu entendi. Entendi que a companhia de amigos ricos era mais valiosa para a carreira deles do que a companhia da mãe na noite de Natal. E assim, chegamos ao meu aniversário de 75 anos. Um marco. 3/4 de século. Eu não queria uma festa. Meu único desejo era um almoço. Um almoço simples, com as 4 pessoas mais importantes do meu mundo. Clara, Paulo e meu neto, Tiago. E eu. Planejei com 1 mês de antecedência. "Minha filha, no dia 20 de maio, meu aniversário, eu gostaria de levar vocês para almoçar naquele restaurante português, o Cais de Belém, para lembrar o avô de vocês." "Claro, mãe, que ótima ideia. Pode marcar, a gente vai adorar."
Ela respondeu com um entusiasmo que, por um momento, me encheu de esperança. Eu marquei a mesa. Passei as semanas seguintes sonhando com aquele almoço. Comprei um vestido novo, um azul marinho elegante. Pensei nos assuntos que conversaríamos. Seria um dia feliz, um dia de celebração. Na manhã do meu aniversário, acordei com o coração leve. O sol entrava pela janela. Coloquei minha melhor toalha na mesa. Preparei um café especial. Esperei a ligação de parabéns dela. A ligação veio às 10 da manhã. Mãe, feliz aniversário. Tudo de bom, muita saúde, muita paz. A voz dela era apressada, cheia daquele tom de quem está cumprindo uma tarefa. Obrigada, minha filha. Que horas passo para pegar vocês para o almoço? Houve uma pausa do outro lado. Uma pequena hesitação que fez meu estômago gelar. Então, mãe, sobre o almoço, ela começou, e eu já sabia o que viria. Aconteceu um imprevisto terrível aqui. O Paulo teve que ir para o escritório resolver uma emergência de última hora. Um problema enorme num projeto. Ah, que pena, eu disse tentando disfarçar a decepção. Mas podemos ir só nós três, então. Eu, você e o Tiago. Pois é, mãe, esse é o outro problema. O Tiago passou a noite com febre. Acordou um pouco melhor, mas a médica pediu para ele ficar de repouso absoluto hoje. E eu, claro, não posso deixá-lo sozinho. As desculpas eram perfeitas, impecáveis, inquestionáveis. O trabalho do marido, a saúde do filho. Como eu poderia argumentar contra aquilo? Eu entendo, minha filha, claro. A saúde do Tiago em primeiro lugar, melhoras para ele. Isso, eu sabia que a senhora ia entender. Olha, faz assim, compra um bolinho gostoso para a senhora, comemora aí. No próximo fim de semana, sem falta, a gente faz alguma coisa para compensar, tá bom? Te amo, mãe. Preciso ir. A campainha está tocando. Beijo. Clique. E o telefone ficou mudo. Fiquei parada, no meio da minha sala de estar, com o telefone na mão. A casa, antes cheia de uma expectativa alegre, agora estava pesada, opressiva com o silêncio da minha solidão. As desculpas dela eram plausíveis. Mas o meu coração de mãe, treinado em anos de decifrar as entrelinhas, sabia a verdade. A verdade era que eles haviam se esquecido. Meu aniversário de 75 anos não era uma prioridade na agenda deles. E confrontados com a data, eles improvisaram uma desculpa para não terem que lidar com o compromisso de almoçar com a velha mãe. A dor foi diferente de todas as outras vezes. Não foi uma pontada aguda. Foi uma implosão silenciosa. A esperança, a plantinha que eu regava com tanta paciência, finalmente morreu. As raízes apodrecidas pela geada da indiferença. Eu não chorei. Levantei-me, vesti o meu vestido azul marinho, passei o meu batom vermelho. Fui até a confeitaria da esquina e comprei um pequeno bolo, o meu favorito, de nozes com doce de leite. Voltei para casa, coloquei o bolo sobre a mesa da sala, acendi uma única vela e cantei "Parabéns para você", para mim mesma, em um sussurro. Enquanto olhava para a pequena chama vacilante, eu pensei em Fernando. Pensei no nosso sonho. Pensei no dinheiro que estava parado no banco, esperando por uma família que não tinha tempo para mim. E naquele momento, uma nova e estranha serenidade tomou conta de mim. A serenidade de quem não tem mais nada a perder. Se eles não tinham tempo para mim, então o meu tempo, o pouco ou muito que me restava, seria só meu. Se eles não queriam ir para Portugal comigo, ótimo. Eu não precisava mais da permissão deles para sonhar. Apaguei a vela. E com a mesma calma com que acendi, tomei a decisão mais radical da minha vida. Naquela tarde, em vez de me lamentar, eu fui ao meu computador. A primeira coisa que fiz foi entrar no site do meu banco. Com alguns cliques, usando a senha que eu sabia de cor, mas que eles achavam que eu mal lembrava, iniciei o processo de transferência internacional. Enviei 80% de todo o meu patrimônio, o dinheiro da venda da nossa antiga casa, o fundo da nossa viagem, para uma conta que abri online em um banco em Lisboa. O processo levaria 24 horas para ser concluído. A segunda coisa foi entrar no site de uma companhia aérea. Procurei por voos para Lisboa. Havia um para a noite seguinte, assento 14A, janela. A terceira e última coisa foi procurar por imobiliárias em Portugal. Encontrei uma com um nome que me pareceu um sinal: Porto Seguro Imóveis. Enviei um e-mail.
Prezados, sou uma senhora brasileira de 75 anos, de mudança para Lisboa. Busco um apartamento para alugar no bairro da Alfama. Tenho urgência e excelentes referências financeiras. Quando terminei, o sol já estava se pondo. Olhei para o meu apartamento, para os porta-retratos, para a vida que eu havia construído ali. Eu não sentia tristeza. Sentia uma vertigem. A vertigem da liberdade. Na manhã seguinte, o dia depois do meu aniversário, acordei com uma energia que não sentia há anos. Arrumei uma única mala, apenas o essencial. Roupas, documentos, meus remédios, o porta-retrato com a foto de Fernando e um pequeno caderno de receitas da minha mãe. O resto, eu deixaria para trás. O passado, as mágoas, a espera. À tarde, recebi a notificação do banco. A transferência internacional havia sido concluída com sucesso. Meu patrimônio estava seguro, longe do alcance de qualquer um. À noite, chamei um táxi e fui para o aeroporto. Não deixei bilhete. Não fiz nenhuma ligação. Eu simplesmente desapareci. Enquanto o avião subia, rasgando as nuvens sobre o Rio de Janeiro, eu olhei pela janela para as luzes da cidade se tornando pequenas, distantes, e pensei em Clara. Ela provavelmente estava em casa, aliviada por ter se livrado do compromisso do meu aniversário, planejando sua semana ocupada, sem imaginar que a mãe que ela havia colocado no final da sua lista de prioridades havia acabado de se colocar no topo da sua própria. Eu não sabia o que o futuro me reservava em Portugal, mas, pela primeira vez em 10 anos, eu sentia que tinha um futuro, e ele era todo meu. A solidão que eu tanto temia, eu percebi, não era estar sem ninguém. Era estar com pessoas que te fazem sentir como se você não existisse. E essa solidão eu havia deixado para trás, a 10.000 metros de altitude. O avião voava para o leste, em direção ao sol nascente. E eu também. O avião tocou o solo do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com a suavidade de uma promessa que finalmente se cumpria. Do lado de fora da janela, eu via uma luz diferente, um céu de um azul mais pálido, e sentia um arrepio que era uma mistura de medo e uma euforia infantil. Aos 75 anos, eu era uma imigrante, uma forasteira em uma terra que, por toda a vida, eu chamei de A Terrinha, o berço dos meus avós, o destino sonhado com meu Fernando. Agora era o cenário da minha fuga. Desembarcar sozinha foi o primeiro grande teste. Navegar por um aeroporto internacional, com suas placas em outras línguas, seus corredores infindáveis, sua multidão apressada. A antiga Irene teria entrado em pânico, teria procurado o rosto familiar da filha na multidão. A nova Irene respirou fundo, ajeitou a bolsa no ombro e seguiu as placas com uma determinação tranquila. Eu não estava perdida. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia exatamente para onde estava indo, ao encontro de mim mesma. O taxista que me levou do aeroporto para o hotel que reservei pela internet era um senhor falante, de bigode grisalho. Primeira vez em Lisboa, minha senhora? Ele perguntou com o sotaque carregado que eu só conhecia dos filmes. Primeira vez para ficar, respondi, e ele sorriu pelo retrovisor. Então seja muito bem-vinda à sua nova casa. Aquelas palavras, ditas por um estranho, me aqueceram o coração. Minha nova casa. Os primeiros dias foram de uma solidão vertiginosa e, ao mesmo tempo, de uma liberdade absoluta. Fiquei em um hotel simples no centro, e de lá comecei a minha exploração. Caminhava sem rumo pelas ruas de calçada portuguesa, me perdendo de propósito pelas ruelas do Chiado, descobrindo pequenas tascas com cheiro de bacalhau e padarias. Ou melhor, pastelarias, com vitrines que eram uma tentação. Eu comia na hora que sentia fome, dormia quando o cansaço batia, sentava-me por horas em um banco na Praça do Comércio, apenas observando o Tejo e o ir e vir das pessoas. Eu não tinha agenda. Eu não tinha obrigações. Eu era a única e soberana dona do meu tempo. Enquanto eu vivia essa imersão em mim mesma, fiz uma escolha consciente: manter o silêncio. Meu celular brasileiro estava desligado, guardado no fundo da mala. Eu havia comprado um chip português, mas não passei o número para ninguém.
Eu precisava daquele vácuo, daquele espaço para que a minha própria voz pudesse, finalmente, emergir do ruído de uma vida inteira de demandas alheias. Eu sabia que, no Brasil, a minha ausência começaria a ser notada. Imaginei a sequência dos fatos com uma clareza quase cinematográfica. Clara, minha filha, depois de 1 ou 2 dias, enviaria uma mensagem casual de WhatsApp. Mãe, tudo bem por aí? O almoço de domingo está de pé? Sem resposta. No dia seguinte, uma nova mensagem, um pouco mais insistente. Mãe, estou preocupada. Você não visualizou minha mensagem. Me liga. Então, viriam as ligações. Primeiro para o meu celular, que cairia direto na caixa postal. Depois, para o telefone fixo do meu apartamento. Ninguém atenderia. O pânico começaria a se instalar. Eu a imaginava ligando para as minhas poucas amigas, para os vizinhos. A senhora viu a minha mãe? Ela não atende o telefone. E, finalmente, o ato que selaria a sua certeza. Ela iria até o meu apartamento. Usaria a chave que tinha e encontraria a porta trancada por dentro, com a trava de segurança que eu passei a usar nos últimos tempos. Ou talvez bateria sem parar, e o único som de resposta seria o eco de suas próprias batidas no corredor vazio. Eu estava a milhares de quilômetros de distância, mas podia sentir a onda de choque se formando. A mãe, a presença garantida, a rocha sobre a qual ela havia construído a sua vida confortável, havia simplesmente desaparecido. Enquanto o pânico dela crescia no Brasil, eu me dedicava à minha nova missão: encontrar um lar. Contatei a imobiliária Porto Seguro, como havia planejado. Fui atendida por um corretor chamado Sr. Matias, um homem de uma gentileza antiga e um profundo conhecimento de Lisboa. Então a senhora quer morar em Alfama? Ele disse, surpreso. É um bairro lindo, cheio de história, mas os apartamentos são antigos, as ruas são íngremes. Meu amigo, eu o interrompi com um sorriso. Eu tenho 75 anos, já subi todas as ladeiras que a vida me apresentou. Uma a mais não me assusta. Eu não quero um apartamento moderno e sem alma. Eu quero um lugar com fado na janela e com cheiro de sardinha assada na rua. Eu quero um lugar que me lembre que estou viva. Ele entendeu. E nos dias seguintes, ele me levou para ver pequenos apartamentos, cada um com sua história. E eu encontrei o meu. Era um 2º andar, num prédio antigo, com azulejos azuis na fachada. Tinha uma pequena sala, um quarto, uma cozinha funcional e, o mais importante, uma minúscula varanda de ferro forjado, grande o suficiente para 2 vasos de gerânios e uma cadeira, com uma vista espetacular para os telhados de Alfama e um pedaço do Tejo ao longe. É este, eu disse no momento em que entrei. Com o dinheiro que eu havia transferido, a transação foi rápida. Em 1 semana, eu era a proprietária de um pequeno pedaço de Portugal. O sonho de Fernando e meu, agora realizado apenas por mim, mas por nós dois em espírito. Foi na noite em que dormi pela primeira vez no meu novo apartamento, ouvindo o som de um violão vindo de algum lugar na rua, que decidi que era hora de quebrar o meu silêncio. Eu precisava que eles soubessem que eu estava bem, mas precisava fazer isso nos meus termos. Abri meu novo notebook, conectei-me à internet e enviei um e-mail para Clara. Curto, simples e devastador em sua tranquilidade. Minha querida filha, Clara, sei que deve estar preocupada com o meu silêncio. Peço desculpas por isso, mas eu precisava de um tempo para mim. Quero que saiba que estou perfeitamente bem, segura e pela primeira vez em muito tempo, muito feliz. Como você estava muito ocupada no meu aniversário e nos meses que o antecederam, eu não quis incomodá-la com os detalhes dos meus planos. Decidi, finalmente, realizar o velho sonho meu e de seu pai. Mudei-me para Portugal. Aluguei um pequeno apartamento em Lisboa e estou me estabelecendo. A cidade é linda, e eu estou redescobrindo o prazer da minha própria companhia. Não se preocupe comigo. Eu sou mais forte do que você imagina. Quando eu me sentir pronta, eu ligo para você. Com todo o meu amor de sempre, mamãe. Enviei o e-mail e desliguei o computador. Eu sabia que a bomba relógio havia sido ativada. A resposta veio, não em horas, mas em minutos. Meu novo celular português, cujo número eu não havia dado a ela, começou a vibrar com notificações de chamadas de vídeo pelo WhatsApp. Clara havia encontrado uma forma de me alcançar. Deixei tocar.
Vibrou 1, 2, 10, 20 vezes. Recusava todas. Então, as mensagens de texto começaram a chegar, uma avalanche de pânico e raiva. Mãe, que e-mail é esse? Portugal? Isso é uma brincadeira? Pelo amor de Deus, atende o telefone. A gente achou que tinha acontecido o pior. Como você pôde fazer isso? Se mudar para outro país sem avisar? E o seu neto? E a sua família? Deixei que ela esgotasse seu repertório de acusações. E então, quando as mensagens pararam, eu esperei 1 hora. E liguei de volta. Por vídeo. A imagem que apareceu na tela foi a de uma Clara que eu nunca havia visto. O rosto estava inchado de choro, o cabelo despenteado, a maquiagem borrada. A advogada poderosa havia desaparecido. Em seu lugar, estava apenas uma filha assustada. Mãe! Ela gritou assim que atendi. O que significa isso? Portugal? Você ficou louca? Eu, do outro lado, estava sentada na minha nova poltrona, com uma xícara de chá na mão. Atrás de mim, a luz do fim de tarde de Lisboa entrava pela janela. Eu estava calma, sereníssima. Boa tarde para você, minha filha. Ou boa noite. Na verdade, que horas são aí no Brasil? Perguntei com genuína curiosidade. Não me venha com boa tarde. Eu quero uma explicação. Como você faz uma coisa dessas? A gente está desesperado aqui. É curioso, não é? Eu disse com um pequeno sorriso. Quando eu estava aí, a um telefonema de distância, implorando por um pouco do tempo de vocês, ninguém tinha tempo. Agora que estou a 8.000 quilômetros de distância, vivendo a minha vida, de repente vocês têm todo o tempo do mundo para se desesperarem por mim. Ela ficou sem palavras, pega em sua própria hipocrisia. Você não podia ter feito isso, ela gaguejou. E a gente? E o Tiago? E se a senhora precisar de ajuda? Se ficar doente? Quando eu precisei de ajuda aí, Clara, a ajuda de ter a minha família por perto no meu aniversário de 75 anos, vocês estavam muito ocupados. Eu descobri, da maneira mais dura, que eu só posso contar comigo mesma. Então eu decidi fazer exatamente isso. Eu me mudei para um país com um excelente sistema de saúde pública e contratei um seguro de saúde privado. Estou muito bem amparada, não se preocupe. Mas, e o seu dinheiro? A sua aposentadoria? O seu patrimônio? A preocupação real, a preocupação com os bens, finalmente veio à tona. Ah, o dinheiro, eu disse, saboreando o momento. Não se preocupe com ele também. Ele está muito seguro aqui comigo, em um banco português. Todo ele. Eu transferi tudo antes de vir. A ajuda que eu costumava dar para a parcela do seu carro, para a escola de luxo do Tiago, para as suas viagens de fim de semana. Receio que essa fonte tenha secado. A crise hídrica europeia, sabe como é? O rosto de Clara se contorceu. A raiva, o medo e, pela primeira vez, a compreensão de que havia perdido o controle total. Isso é chantagem, ela acusou. Não, minha filha, isso é independência, a minha. Algo que eu deveria ter declarado há 30 anos. Eu não estou te chantageando. Estou apenas te informando da minha nova realidade. A minha vida, a partir de hoje, é minha. O meu tempo é meu. E o meu dinheiro, que eu e seu pai juntamos com tanto sacrifício, será usado para realizar os nossos sonhos, e não para financiar a vida confortável de uma filha que não tinha tempo para a própria mãe. E quando você volta? Ela perguntou, a voz agora um fio, a voz de quem sabe que perdeu a guerra. Eu não sei, Clara. Eu comprei uma passagem só de ida. Eu estou em casa. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou verdadeiramente em casa. Quando eu sentir que devo, que quero, eu ligo para vocês. Até lá, sugiro que você e seu marido usem o tempo que agora lhes sobra para cuidar um do outro e do seu filho. Eles são a sua família, a sua prioridade. Mas a senhora também é a minha família. Ela chorou. Eu sou. Que bom que você se lembrou disso agora, minha filha. Pena que tenha sido preciso um oceano de distância para isso. Agora, preciso ir. Tenho um encontro com o pôr do sol no miradouro de Santa Luzia. Dizem que é espetacular. Adeus, Clara. E com um sorriso, eu desliguei. Olhei pela minha varanda para os telhados de Alfama. O fado que tocava ao longe parecia mais alegre. Eu havia cortado o cordão umbilical. Tardiamente, dolorosamente,
mas eu o havia cortado. As 47 chamadas perdidas no meu celular brasileiro eram o testemunho do pânico deles. Mas a chamada atendida, a que acabara de acontecer, era o testemunho da minha libertação. A primeira semana em Lisboa foi uma febre de novidades, uma vertigem de liberdade. Mas passada a euforia inicial, o que restou foi a realidade. Eu era uma senhora de 75 anos, sozinha, em um continente estranho, com a tarefa monumental de começar uma vida do zero. O medo, que havia sido suprimido pela adrenalina da minha fuga, começou a bater à minha porta nas noites silenciosas do meu novo apartamento em Alfama. Será que eu havia cometido uma loucura? Trocado a familiaridade do meu mundo por um capricho de orgulho ferido? Foi nessas horas de dúvida que a memória de Fernando, meu marido, se tornou meu farol. Eu o imaginava ao meu lado, olhando pela pequena varanda para os telhados de Lisboa e dizendo com aquele seu sorriso otimista: "Você está vendo, Irene? Nós conseguimos. Este é o nosso recomeço." E ao pensar nele, eu encontrava forças. Eu não estava ali apenas por mim. Estava por nós dois. Estava vivendo o sonho que a vida lhe roubou. E eu não o faria de qualquer maneira. Eu o faria com a mesma dignidade e prudência com que ele sempre viveu. Decidi que precisava de uma rotina, uma âncora para os meus dias. E mais do que isso, precisava de um propósito que fosse além de apenas estar livre. Eu precisava me reconectar com as raízes que me trouxeram até ali. Numa manhã ensolarada, saí para caminhar e me deparei com um pequeno cartaz amarrado a um poste anunciando aulas de História da Arte e Azulejaria Portuguesa em um centro cultural do bairro. Senti uma pontada de interesse. Eu, que sempre amei a história que ensinava aos meus alunos, agora tinha a chance de mergulhar na história dos meus próprios antepassados. Na semana seguinte, eu estava lá, sentada numa sala com outras 10 pessoas, a maioria da minha idade, todos com um brilho de curiosidade nos olhos. O professor, um senhor chamado Rui, falava sobre os padrões mouriscos e as narrativas dos painéis de azulejos com uma paixão contagiante. Naquela sala, eu não era uma turista, era uma estudante. Minha mente, que por anos esteve focada em listas de supermercado e horários de netos, agora se deliciava com séculos de arte e história. Foi nesse curso que conheci Amélia, uma lisboeta de gema, viúva como eu, com um humor ácido e um coração gigantesco. Ela se sentou ao meu lado no primeiro dia e, ao ouvir meu sotaque, logo puxou conversa. "Brasileira, pois então?" ela disse, com um piscar de olhos. "Veio fugida da confusão daí?" "Algo assim", respondi rindo. "Digamos que vim em busca de um pouco de paz." "Ah, a paz, essa danada que a gente passa a vida procurando e quando a encontra, quase não a reconhece. Mas diga-me, o que traz uma mulher com um olhar tão cheio de histórias para as aulas de azulejaria?" Contei a ela, de forma resumida, a minha jornada. O sonho com o marido, a vida dedicada à filha, o aniversário solitário, a decisão súbita. Ela me ouviu com atenção, sem interromper. Ao final, ela deu uma baforada em seu cigarro eletrônico e disse algo que nunca esqueci. "Minha cara Irene, os filhos são como navios que a gente constrói no nosso porto. A gente lhes dá a melhor madeira, as melhores velas, todo o nosso amor. E então, eles zarpam para os seus próprios oceanos. O erro é a gente achar que eles têm a obrigação de nos levar junto na viagem deles. E o nosso maior ato de amor, às vezes, é ficar no porto e acenar, desejando que encontrem bons ventos. Mas isso não nos impede de, um dia, construir o nosso próprio barco e zarpar para o nosso próprio destino. Você não fugiu. Você apenas zarpou." A amizade com Amélia foi um presente. Ela se tornou minha guia em Lisboa. Mostrou-me as tascas escondidas que serviam o melhor pastel de nata, as lojas de artesanato secretas, as feiras de velharias. E com ela, eu ri. Ri como não ria há anos. Um riso solto, sem culpa, sem a preocupação de estar sendo julgada. Minha vida ganhava uma nova e rica textura. As manhãs eram para as minhas aulas e para as minhas caminhadas. As tardes, para a leitura na minha varanda, com a companhia de um bom vinho do Porto. E as noites, às vezes, para um jantar ou um concerto com Amélia.
Eu estava construindo, tijolo por tijolo, a minha quinta no Alentejo, não a de Oliveiras, mas uma quinta de experiências, de amizades, de autoconhecimento. Enquanto isso, do outro lado do oceano, eu sabia que a minha ausência provocava um tsunami. Após a nossa tensa chamada de vídeo, o silêncio de Clara durou quase um mês. Eu sabia que aquele silêncio não era de indiferença, mas de uma mistura de raiva, orgulho ferido e, eu esperava, de uma profunda e dolorosa reflexão. Eu não a procurei. Havia deixado claro que a próxima iniciativa teria que ser dela e teria que vir de um lugar de sinceridade, não de pânico. A iniciativa veio na forma de um longo e-mail que chegou à minha caixa de entrada numa madrugada chuvosa de Lisboa. Eu o li com o coração na mão. O tom era completamente diferente. A advogada arrogante havia dado lugar a uma filha confusa e triste. Mãe, começava. Escrevo este e-mail porque não teria coragem de dizer tudo isso por telefone e porque acho que a senhora merece mais do que as minhas palavras atrapalhadas de uma ligação. Já faz mais de um mês que a senhora partiu. E nestas semanas, a sua ausência me ensinou mais sobre mim mesma do que todos os anos da minha vida bem-sucedida. Nos primeiros dias, eu senti raiva, uma raiva imensa. Como a senhora pôde nos abandonar? Como pôde ser tão egoísta? Eu e o Paulo discutimos feio. Eu o culpei. Ele me culpou. Nossa casa, antes um lugar de ordem e controle, virou um caos de acusações e ressentimento. O baque financeiro também veio. A sua ajuda, que eu via como um complemento, era, na verdade, a base de todo o nosso padrão de vida. Sem ela, tivemos que olhar para as nossas finanças pela primeira vez. E o que vimos foi assustador. Tivemos que cancelar a viagem de esqui que planejávamos. Tivemos que tirar o Tiago daquela aula de tênis caríssima. Tivemos que parar de jantar fora 3 vezes por semana. E, a cada pequeno luxo que cortávamos, eu sentia um ódio de mim mesma por ter sido tão cega e tão ingrata. Mas a maior mudança, mãe, não foi no bolso, foi na alma. A sua ausência física na casa me fez perceber a sua onipresença. Cada canto daquela casa tem a sua marca. O cheiro do seu tempero na cozinha, a manta que a senhora tricotou sobre o sofá, o jardim que floresce porque a senhora o regava todos os dias. Eu passei a vida inteira achando que a senhora vivia no nosso mundo, e só agora eu entendi que nós é que vivíamos no seu. O Tiago sente a sua falta. Ele não entende porque a avó, que era a sua grande companheira, sumiu. E eu não tenho coragem de lhe dizer a verdade. Não tenho coragem de dizer que a mãe dele foi tão negligente e egoísta que empurrou a própria mãe para outro continente. Eu não estou escrevendo para pedir que a senhora volte. Depois de tudo, eu sei que não tenho esse direito. Eu estou escrevendo para dizer que eu entendi. A sua lição, a mais dura de todas, chegou. Eu não sinto falta do seu dinheiro, mãe. Eu sinto falta da senhora. Sinto falta da sua voz, do seu cheiro, da segurança que a sua simples presença me trazia e que eu nunca soube valorizar. Me perdoe, não por ter ido embora, mas por eu ter lhe dado todos os motivos para partir. Com um amor que só agora eu entendo, Clara. Terminei de ler o e-mail com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eram lágrimas de tristeza pela dor dela, mas também de uma catarse profunda. A minha filha, a minha menina, estava finalmente começando a enxergar. Discuti o e-mail com Amélia. É um belo pedido de desculpas, ela disse. Mas as palavras, por mais bonitas que sejam, são apenas vento. Espere pelas atitudes. Segui o conselho dela. Esperei mais uma semana. E então, decidi que era hora de dar o próximo passo. Mas, novamente, nos meus termos. Respondi ao e-mail dela. Minha filha, eu li a sua carta e a recebi em meu coração. Fico feliz que você esteja refletindo. A saudade que sinto do meu neto é imensa. Se quiser, podemos fazer uma chamada de vídeo no próximo sábado, para que eu possa vê-lo e para que possamos conversar um pouco. Com amor, mamãe. A chamada de vídeo no sábado foi um evento de uma estranheza comovente. Vi o rosto do meu neto na tela e meu coração se derreteu. Ele me mostrou seu novo desenho, me contou sobre a escola, e eu vi Clara, ao fundo, apenas observando, os olhos cheios de uma tristeza respeitosa. Ela não me pediu nada. Não falou de dinheiro, não falou de problemas.
Apenas me deixou ser a avó do seu filho por 20 minutos. Quando Tiago saiu para brincar, ficamos só nós duas na tela. Ele está lindo, Clara. Ele sente muito a sua falta, mãe. Eu também sinto a dele. E a sua. Ficamos em silêncio por um momento. Mãe, o que a senhora está fazendo aí? Digo, no seu dia a dia? E eu lhe contei. Contei sobre o meu apartamento em Alfama, sobre as aulas de azulejaria, sobre a minha amiga Amélia, sobre as minhas caminhadas à beira do Tejo. E, enquanto eu falava, vi a expressão dela mudar. Ela estava vendo, pela primeira vez, não a sua mãe, a provedora de soluções, mas a Irene, uma mulher com uma vida, com interesses, com alegrias que não a incluíam. E eu soube que aquela era a lição mais importante de todas. A minha felicidade não era mais dependente da dela. Fico feliz pela senhora, mãe. De verdade, ela disse. E eu senti sinceridade em sua voz. Eu também estou feliz, minha filha. Desligamos. E eu soube que uma nova ponte, ainda frágil, estava sendo construída sobre o Atlântico. Uma ponte feita não de obrigações ou de culpa, mas de um novo e delicado material: o respeito mútuo. Eu não sabia se um dia voltaríamos a morar na mesma cidade, mas eu sabia que, de alguma forma, estávamos finalmente começando a encontrar o caminho de volta para o mesmo lar, o da nossa família. A chamada de vídeo com Clara e meu neto Tiago se tornou o nosso novo e sagrado ritual de domingo. No início, as conversas eram um pouco formais, cautelosas, como duas nações que acabaram de assinar um tratado de paz e ainda não sabem como se portar em tempos de não-guerra. Mas aos poucos, as defesas foram baixando. Eu via, semana a semana, a transformação na minha filha. A advogada apressada e autossuficiente deu lugar a uma mulher mais vulnerável e, por isso mesmo, mais forte. Ela não me ligava mais para reclamar da sua vida atarefada. Pelo contrário, ela me ligava para perguntar da minha. E as suas aulas de azulejaria, mãe? Já está fazendo os seus próprios painéis? Ela perguntava com um interesse que eu sabia ser genuíno. Ainda estou na fase dos desenhos, minha filha. É preciso muita paciência. Mas estou adorando. Eu respondia, e mostrava a ela, pela câmera, os meus esboços. E a dona Amélia, a sua amiga, o que vocês andam aprontando? Eu contava sobre nossos passeios, sobre o fado que ouvimos em Alfama, sobre a pequena viagem que planejávamos para Sintra. E ao me ouvir falar de uma vida que era rica, cheia de novidades e que não girava mais em torno dela, eu via uma mistura de espanto e uma ponta de inveja em seus olhos. Não uma inveja ruim, mas a inveja de quem percebe que o mundo é muito maior do que o seu próprio umbigo. Ela também começou a compartilhar suas próprias lutas, mas de uma forma diferente. Não como queixas, mas como confidências. Contou-me como foi difícil cortar os gastos supérfluos, como teve que explicar ao Tiago que as férias de esqui na neve seriam trocadas por um fim de semana na serra. Foi a primeira vez, mãe, que eu tive que dizer não para um desejo do meu filho, não por uma questão de educação, mas por uma questão de limitação financeira real. E foi a coisa mais difícil e mais educativa que já fiz. Ela me confessou um dia. Eu a ouvia, não com a ânsia de resolver seus problemas, mas com a sabedoria de quem já esteve lá. Eu me tornei sua conselheira, sua amiga, a mãe que ela nunca teve tempo de conhecer. Enquanto isso, minha vida em Lisboa se aprofundava. Eu já não era mais uma estrangeira. Era uma moradora. Conhecia o padeiro pelo nome, tinha a minha mesa cativa na minha pastelaria favorita, sabia os atalhos pelas ruelas de Alfama. Meu apartamento se tornou o meu ninho, a minha fortaleza de paz. A pequena varanda, com seus 2 vasos de gerânios vermelhos, era o meu camarote para assistir a vida passar. Meu curso de azulejaria me revelou um talento que eu não conhecia. O professor, o Sr. Rui, disse que eu tinha um senso de cor e uma firmeza no traço admiráveis. Comecei a criar minhas próprias peças, pequenos azulejos com motivos de flores e pássaros, que eu dava de presente para minhas novas amigas. Amélia emoldurou um deles e o colocou na parede de sua sala. É para eu me lembrar todos os dias que a beleza pode florescer em qualquer idade, ela me disse. A prova de fogo da nova relação com Clara veio cerca de 6 meses após a minha partida. Ela me ligou no meio da semana.
a voz carregada de uma preocupação que eu reconheci imediatamente como sendo genuína. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Não é dinheiro, ela se apressou em dizer. É um conselho sobre o Tiago. Meu coração de avó gelou. O que aconteceu com ele? Ele não está bem, mãe. Anda triste, quieto. Outro dia, a professora dele me chamou na escola. Disse que ele parece distante, que as notas caíram. E ontem à noite eu o ouvi chorando no quarto. Quando fui perguntar o que era, ele me disse que sentia a sua falta, que a casa ficou vazia e sem graça depois que a senhora foi embora, e que ele achava que a culpa era dele. Senti uma facada no peito. Meu neto, meu pequeno Tiago, estava carregando um fardo que não era seu. E eu não sei o que fazer, mãe, continuou Clara, a voz embargada. Eu tento animá-lo. O Paulo tenta conversar, mas ele está fechado. Eu estraguei tudo. A minha negligência não afastou só a senhora. Afastou a alegria do meu filho. Como eu conserto isso? A antiga Irene teria comprado uma passagem de volta no mesmo instante. Teria voltado para abraçar o neto, para dizer que não era culpa dele, para restaurar a paz. Mas a nova Irene, a que aprendeu sobre limites e sobre o poder educativo da dor, respirou fundo. Você não vai consertar isso com um passe de mágica, Clara, nem com a minha volta. Você vai consertar isso com a verdade e com o tempo, eu disse. Como? Sente-se com o seu filho e conte a ele a verdade, não a parte da briga, da raiva. Conte a ele a parte do amor. Conte a ele que a avó o ama mais do que tudo no mundo, mas que ela também precisava de um tempo para realizar os próprios sonhos. Conte a ele que a minha viagem não foi uma fuga dele, mas uma viagem em direção a mim mesma. E o mais importante, Clara, comece a criar as suas próprias tradições com ele. Um dia no parque, uma noite de cinema em casa, um jogo de tabuleiro. Preencha o vazio que a minha ausência física deixou com a intensidade da sua presença. Ele não precisa de mim aí. Ele precisa da mãe dele, totalmente presente. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. E então ouvia chorar, um choro de catarse. Obrigada, mãe. Obrigada pelo conselho. E me desculpe por te ligar com mais um problema. Este não foi um problema, minha filha. Foi um pedido de ajuda. E para isso, uma mãe sempre tem tempo. Aquela conversa foi o ponto de virada definitivo. Clara, forçada a encarar as consequências emocionais de seus atos, começou a se tornar a mãe que Tiago precisava. E eu, do outro lado do oceano, me senti, pela primeira vez, uma mãe de verdade, a que orienta, mas não interfere, a que ama, mas não sufoca. 2 meses depois, recebi a maior surpresa da minha vida. Clara me ligou, a voz cheia de uma excitação que eu não ouvia há anos. Mãe, a senhora tem algum compromisso importante no mês de julho? Ainda não, por quê? Porque eu e o Tiago, nós compramos 2 passagens para Lisboa. Nós vamos te visitar. Meu coração disparou. O quê? Mas, Clara, e o dinheiro? E o seu trabalho? Eu economizei, mãe. Mês a mês. Vendi umas joias que não usava e pedi um adiantamento das minhas férias. O Paulo vai ficar bem. Ele nos apoiou. Eu preciso que o meu filho veja a avó dele. E eu preciso ver a minha mãe na casa nova dela. A chegada deles ao aeroporto de Lisboa foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando vi Tiago correndo em minha direção e me abraçando com toda a força dos seus 10 anos, eu soube que cada lágrima, cada quilômetro de distância havia valido a pena. E Clara, ela estava diferente. Mais serena, mais humilde. Ela olhava para mim com um respeito, uma admiração, que era o maior presente que ela poderia me dar. Eu não os levei aos pontos turísticos caros. Eu lhes mostrei a minha Lisboa. Levei-os à minha pastelaria favorita, apresentei-os à Dona Lourdes do balcão. Levei-os ao meu curso de azulejaria e mostrei as peças que eu havia pintado. Apresentei-os à minha amiga Amélia e as 2 se deram lindamente bem. Levei-os para passear pelas ruelas de Alfama e Tiago ficou encantado, como se estivesse dentro de um livro de história. Na última noite da visita deles, eu os levei a uma casa de fados. Sentados em uma pequena mesa de madeira, à luz de velas, ouvimos um fadista cantar sobre saudade, sobre partidas e sobre o mar.
E no meio de uma canção particularmente triste, senti a mão de Clara segurar a minha. Eu entendo essa música agora, mãe, ela sussurrou, os olhos brilhando de lágrimas. Eu entendo o que é sentir saudade de verdade. Antes de irem embora, ela me entregou um presente. Era um álbum de fotos, com a capa de couro. Mas não eram fotos novas. Eram fotos antigas que ela havia encontrado em caixas esquecidas e mandado restaurar. Fotos minhas e de Fernando jovens. Fotos do nosso casamento, fotos com ela bebê no colo dele. E na primeira página, ela havia escrito uma dedicatória. Para que a senhora continue o sonho de vocês em um novo porto, sabendo que nós, aqui do outro lado do mar, finalmente entendemos e honramos o amor que deu origem a tudo. A sua história é o nosso maior tesouro. A despedida no aeroporto foi o oposto da minha partida solitária. Foi cheia de abraços apertados, de "eu te amo" sinceros e de promessas de um reencontro breve. Enquanto o avião deles decolava, eu fiquei olhando pela janela do aeroporto, o coração em paz. Eu havia partido para Portugal para realizar o sonho do meu marido, mas no fim acabei realizando o meu próprio. O sonho de ter uma vida minha e ainda assim ter o amor da minha família. Um amor que não era mais baseado na dependência ou na obrigação, mas na liberdade, na saudade e no respeito mútuo. Meu nome é Irene. E eu aprendi aos 75 anos que a maior prova de amor que podemos receber não é a presença constante, mas a mudança sincera de quem aprendeu a valorizar a sua ausência. E descobri que um lar não é um endereço fixo, mas o lugar no mundo onde o nosso coração, finalmente, se sente em paz para ser quem ele é. E o meu, agora, morava em uma pequena varanda em Alfama, com vista para o Tejo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.